Ei, me fala uma coisa, por que tinha que ser 12 apóstolos? Não poderia ser 11 ou 13? Você sabe o que significa realmente a palavra apóstolo? Será que Deus mudou o nome do apóstolo Paulo? Hoje, existe ou não existe apóstolo? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema os dons ministeriais e os dons espirituais. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você não for um inscrito, clica nele e se inscreva. Por quê, Fábio? Porque toda semana tem vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo. Maravilha? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de comentar, porque eu leio todos os comentários, hein? Todos comentários eu leio. Eu dou sempre o joinha lá, eu deixo o coraçãozinho lá, porque isso é muito gratificante. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo, que ele é muito importante. Maravilha? Ah, deixa eu falar aqui, mais uma vez, né? Eu fiz o lançamento oficial, mas aqui no vídeo é a primeira vez o meu livro. O meu mais novo livro ficou pronto, tá? O título dele é Modelando o Caráter. Eu apresento 9 virtudes para termos uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Aqui é uma análise que eu faço dos 9 frutos, não, das 9 características do fruto do Espírito, ok? Se você quiser ter esse exemplar na sua casa, eu vou deixar aqui embaixo ou na descrição o meu contato. Você entra em contato diretamente comigo e eu vou enviar diretamente na sua casa. Maravilha? Vamos lá. Lição de número 6, que tem como título o Ministério do Apóstolo, tá? Então, hoje nós acabamos de estudar os dons espirituais, tá? Que foram 9 dons, e agora nós vamos começar os dons ministeriais. Quantos dons são, Fábio? São 5, ok? Hoje nós vamos usar o primeiro. E qual é o primeiro, Fábio? O dom o ministério do apóstolo, ok? Esse vai ser o nosso primeiro título, o ministério apostólico, o ministério de apóstolo, tá bom? A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao verso de número 16. O que eu quero que você entenda logo de início é o seguinte, que os dons ministeriais, eles guiam a igreja, enquanto os dons espirituais não guiam a igreja. Eu vou repetir, os dons ministeriais, eles guiam, eles dão norte, ok? Para a igreja. Dons ministeriais guia, dons espirituais não guia a igreja. Você precisa entender isso. A igreja precisa entender, os seus alunos precisam compreender isso. Maravilha? Tópico primeiro, o colégio apostólico. Primeira coisa que você precisa entender é o ponto 1. O que significa apóstolo? Querido, presta atenção. Apóstolo significa aquele que é enviado. A minha pergunta é, existia apóstolo no Antigo Testamento? Essa é uma pergunta muito interessante. Deixa eu responder para você o seguinte. O que significa apóstolo? Enviado, ok? Aquele que está aqui e vai para ali em nome de alguém. Primeira coisa, o apóstolo não responde por si. O apóstolo vai em nome de outro, ok? Quando o apóstolo está no nome do outro, o enviado está no nome do outro, ou seja, ele é um representante, anota essa, ele é um representante legal daquele que o enviou, ok? Ele é um representante legal daquele que o enviou. Aí, respondendo a minha pergunta, existiu apóstolo no Antigo Testamento? Deixa eu te falar uma coisa. O termo apóstolo, ele é um termo grego, ok? A palavra apóstolo só aparece no
Novo Testamento. Por quê? Porque é uma palavra grega. Mas atrás da palavra grega tem um conceito hebraico. Ok? A Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego. O Novo Testamento é em grego. Mas por detrás do grego carrega-se uma semântica hebraica. Ok? Carrega uma cultura, uma herança judaica, ok? Então, quando a Bíblia usa a expressão apóstolo, ela está se referindo a duas palavras em grego ou em hebraico. Quais são essas duas palavras? A primeira palavra em hebraico, que remete à palavra apóstolo, é a palavra malar. A palavra malar significa mensageiro, aquele que é enviado, ok? Pode também se referir a anjo, ok? Então a palavra malar, ela aparece lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 22. Aqui, em 2 Samuel 11, 22, o termo malar aparece como mensageiro. Tá? Aí se você olhar o livro do Isaías, ou profeta Isaías, capítulo 37, verso 36, aparece também a palavra malar. Meler é rei, perdão, mas a palavra malar é anjo. É tão interessante que em Isaías 37, a palavra malar vai significar literalmente anjo. Então presta atenção. Tanto o mensageiro, um anjo, ele tem a mesma ideia. Ou seja, é alguém, o mensageiro pode ser um anjo ou pode ser um ser humano. Por isso que Isaías fala que é anjo, porque está qualificando o tipo de mensageiro. Quem é o mensageiro? É um anjo, ok? É um anjo. Nesse ponto, é um ser celestial, ok? Já no Novo Testamento, quando o texto se refere aos anjos da igreja, ao anjo da igreja, que está em Esmirna, em Tiatira, em Filadélfia, na Laodiceia, ali é pessoa, ok? Ele está simplesmente dando a nomenclatura desse ser no Antigo Testamento, ok? E uma outra palavra muito usada para mensageiro no hebraico é a palavra shaliach, tá? Por isso que o apóstolo Paulo é chamado de Shaliach, Shaul ha-Shaliach. O que significa Shaliach? O enviado, aquele que é enviado. Então eu estou mostrando para vocês que o conceito, tá, do enviado já estava no Antigo Testamento. No Novo Testamento mudou-se o nome, tá? Cria-se um novo nome, mas com uma herança judaica, com uma herança hebraica, ok? Qual é a palavra? Apóstolo, tá? O que é o apóstolo? É o enviado. Ponto segundo, o colégio apostólico. O que é um colégio apostólico? Presta atenção no que eu vou te dizer. O colégio apostólico só cabia 12 apóstolos. Só. Cabia 11, Fábio? Não. Cabia 13? Não. Por quê? Qual que é a ideia dos 12 apóstolos? Ok? Era a ideia do quê? Das 12 tribos de Israel. Tinha quantas tribos? 12? Não era nem 11 nem 13. Por isso que tinha que ter a ideia de 12. Ok? 12. Então, 12 se remete à cultura judaica. Volto a repetir, o Novo Testamento ele baseia-se na tradição judaica, ok? Se Israel foi formado por 12 tribos, pelo número 12, a igreja tinha que seguir a mesma ideia. Por quê? Porque aí não existe igreja fora de Israel. Não existe igreja fora dessa cultura. Então, por isso que tinha que ter 12. Podia ter 13? Não. Podia ter 11? Também não. Ok? Então, por isso que tinha que ser 12, tá? Ponto 3. A singularidade dos 12. Querido, presta atenção. Quais eram as credenciais para ser um apóstolo? Primeira coisa, apóstolo não é aquele cara que levanta de manhã e ele sente no coração que Deus chamou ele para ser apóstolo.
O apóstolo, primeira credencial do apóstolo, tá? Tinha que ser convocado pessoalmente por Cristo. Cristo tinha que aparecer para ele pessoalmente, ok? E convocá-lo, tá? Segundo, ele tinha que ter convivido com Cristo durante o seu ministério. Não existe apóstolo se não convive com Cristo, tá? Uma outra credencial é eles receberem, eu não gosto da palavra autoridade, porque a autoridade eu entendo, e grandes mestres vão entender, que a autoridade é algo que se conquista, ok? E que não se impõe. Eu gosto muito da palavra poder, ou seja, eles receberam o poder diretamente de Cristo, tá? Então isso são algumas credenciais que caracterizavam a vida de um apóstolo, tá? Tópico segundo, o apóstolo Paulo. Ponto 1, Paulo e sua conversão. Aqui eu quero esquecer um pouquinho do apostolado e eu quero focar em duas coisas. Primeiro, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Eu já vou dizer logo de início, não existe mudança do nome de Saulo para Paulo. Por que, Fábio? Presta atenção no que eu vou te dizer. Até mesmo após Paulo, tá? Ou Saulo, seja lá como você queira chamar ele, tá? Daqui um pouco eu vou explicar. Ele sempre foi chamado de Saulo, tá? Quando Deus, olha, ele se converteu. Eu vou explicar, será que ele se converteu? Paulo não se converteu. Ele não se converteu. Daqui um pouco eu vou te explicar isso. Depois que, querido, Deus não muda o nome de Saulo para Paulo. Então, verdade é que quando Paulo fica cego, ele não consegue enxergar, após a sua suposta conversão, daqui um pouco eu vou explicar isso, eles continuam chamando ele de Saulo. Eu sei que existem algumas Bíblias que mudam o nome dele para Paulo, mas por que não existe essa transformação de nome? Primeira coisa, Saulo é um nome hebraico. Quando Jesus aparece para ele, Lucas é muito caprichoso. Lucas, quando narra isso no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai narrar que Cristo fala com ele em hebraico. E qual é o nome que Jesus fala em hebraico? Saulo, Saulo. Na verdade, era Shaul, Shaul. Por que você me persegue? Ou seja, Saulo, tá? É um nome que chegou para nós, mas na ideia de Shaul, ou seja, de Saul. Então o que você precisa entender é o seguinte, que Jesus chama ele pelo nome hebraico, tá? Qual era o nome hebraico de Paulo, tá? Era Shaul, ou Saul, como nós conhecemos na língua portuguesa, tá? E por que Paulo, Fábio? Paulo é uma tradução do nome hebraico para o grego, só isso. Não houve uma mudança de nome, mudou. O que houve foi o seguinte, pega o nome dele de hebraico, de Shaul, para Paulo, um nome grego, só isso. Traduziu-se o nome dele do hebraico para o grego. Não houve uma mudança de nome. Por exemplo, Abraão. Ou seja, era Abrão, tá? O nome dele era Abrão, tá? Aí ele passa a ser chamado de Abraão, mas mesmo na língua judaica, ok? Mesmo na língua hebraica. É isso que aconteceu. Aí sim, houve uma mudança de nome. Ele chamava Avram e ele chamou agora Avraham. Como chamava Abraão? Avram, ok? Agora vai ser chamado de Avraham. Avram para Avraham. Mudou o nome. No quê? Mudou o nome no mesmo vernáculo. O que é vernáculo? No mesmo idioma. Mudou no mesmo idioma. Ok? Por isso que Saulo para Paulo não há mudança de nome, ok? Porque são países, são idiomas diferentes. Maravilha? Continuando aqui. Ponto 2. Um homem preparado para servir. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda uma coisa. Você sabia que antes de eu servir, eu tenho que aprender?
Por que Paulo foi um homem preparado para servir? Porque ele aprendeu. Ninguém pode servir se não aprender. Porque eu estou servindo vocês. Porque eu escrevi esse livro. Porque eu aprendi. Então eu posso compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu estou servindo a vocês. Eu estou dando conhecimento a vocês. Porque eu aprendi. Então, para eu servir, eu tenho que aprender. É isso que nós precisamos entender. Quantos livros Paulo escreveu no Novo Testamento? 13. 13. Dos 27, ele escreveu 13. Foram quase 50%, quase a metade da Bíblia. Do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Ele escreveu um compêndio teológico. Qual? Romanos. Romanos, para muitos teólogos, é o mini-evangelho, ou o resumo do evangelho. Então esse homem, para servir, teve que aprender. Então isso é muito interessante nós observarmos que esse princípio precisa ser observado. Ponto 3. Paulo se classificou como o menor dos apóstolos. Em Atos capítulo 1, do verso 21 ao verso 23, existem as credenciais para um apostolado. E Paulo, é tão interessante que Paulo, ele se julga apóstolo, ele sempre vai defender isso, todas as cartas, praticamente, ele defende o seu apostolado, ele defende, e ele tem razões para isso. Primeiro, ele viu Cristo pessoalmente. Ele avoga isso para si. Ele diz, eu vi o próprio Cristo pessoalmente. Tão verdade é que um outro princípio era ter convivido com Cristo pessoalmente. E vocês sabiam que Paulo conviveu com Cristo? Porque Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas que ele mesmo presenciou, ele esteve com Cristo durante um longo período da sua vida. E ele diz que o evangelho que ele não recebeu de homem algum. Ele recebeu do próprio Cristo. Então, verdade é que Paulo ficou alguns anos aprendendo com quem? Com Cristo. Paulo poderia, e ele fazia isso. Ele falava, eu posso ser apóstolo, porque ele tinha credenciais para isso. E é tão interessante que Paulo vai dizer que ele é o último. Ele usa a expressão abortivo. Então, verdade é que Cristo morre, ele ressuscita. Ele vai aparecer a Paulo depois de 30 anos, varia aí entre 25 e 30 anos que Cristo vai aparecer para o apóstolo Paulo. É tão interessante nós observarmos isso, que nesse período, Paulo ele está atestando, eu gosto muito da expressão de Nicodemos, que Nicodemos vai dizer o seguinte, que Paulo, ele atesta, ele assegura que nesse período entre morte e entre ressurreição e até ele aparecer para Paulo, ele não apareceu para ninguém. E Paulo vai dizer, olha, ele apareceu somente a mim. Eu sou o último que recebi essa visitação pessoal de Cristo. Então por isso que ele atestava que ele era capaz, que ele era assim um dos apóstolos, tá? Então verdade é que os apóstolos reconheceram o apostolado de Paulo. Agora a pergunta que não quer calar. Existe apóstolo hoje, nos nossos dias? Deixa eu te responder essa questão. Não existe apóstolo. Mas eu vou responder que existe. Que loucura é essa, Fábio? Existe ou não existe? Olha com carinho para mim. No sentido restrito da palavra, não. Porque, lembra do princípio? Só poderia ter 12, nem 11 e nem 13. Você sabe quantos apóstolos tem no Brasil atualmente? Tem mais de 10 mil apóstolos. Então lá no céu tem que ter muitos tronos para esses apóstolos. A Bíblia diz que vai ter quantos tronos para os apóstolos? Na minha, diz só 12. Eu não sei onde vai sentar esses outros apóstolos aí, tá? Então olha que interessante. No nome restrito, não pode ter, ok? No nome restrito, não pode ter. Presta atenção, a conta já está fechada, é só 12, não entra mais ninguém. Aí agora vamos para o ponto 2, tá? Apóstolos fora dos 12. Aí o que aconteceu? Começou a ter uma propagação de homens
propagando o evangelho. E homens que agora eram enviados pelas igrejas para pregar o evangelho. Aí esses homens que eram enviados pelas igrejas, por ministério, tá? Pelas outras pessoas, por autoridades espirituais, eles eram chamados também de apóstolos. Mas aí começou-se a usar um termo similar para não se comparar com o colégio apostólico. Qual é esse nome similar, Fábio? Aquilo que nós conhecemos hoje de missionário, tá? Então, a pessoa mais próxima de um apóstolo seriam os missionários, aqueles que saem daqui e vai para um outro lugar propagar o evangelho. Então, eu vou repetir. Apóstolo existe no sentido restrito da palavra, não. Porque não conheceram Cristo pessoalmente, não conviveram com ele, não viram a sua ressurreição, por exemplo, não pode ser chamado apóstolo. No sentido amplo, sim, podemos ter apóstolo. Quem seriam esses apóstolos? Os missionários, os enviados para uma missão específica. Maravilha? Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus.